Priorizam a questão de ter Cara, essa... a gente constrói a carteira lá de fundo imobiliário, né? Que eu sou analista de fundo imobiliário, mas a gente tem outras carteiras lá também. Mas a carteira de fundo imobiliário, a gente tem alguns pilares pré-definidos, né? A gente não fica muito assim, esse fundo é bom ou é ruim, ou a gente vai recomendar porque pode valorizar. Não é só isso, né? Então a gente quer bater o IFIX, óbvio, porque é uma carteira profissional. Eu quero entregar uma estratégia que o assinante consiga executar. Porque se eu ficar trocando os fundos da carteira toda hora, ninguém consegue executar. Você entrega o relatório pro cara sexta-feira, ele vai ler quarta-feira da semana seguinte. E não tem tempo, às vezes, de ir pro home broker. Então eu tenho que entregar uma estratégia, eu tenho que superar o mercado com uma estratégia que ele consiga executar. E por fim, dá tranquilidade. O que eu chamo de tranquilidade? A gente tá falando de ativo de renda variável, você vai variar a renda, mas eu quero que essa renda seja o mais estável possível. E eliminar a possibilidade de surpresa negativa. Então, às vezes, eu tenho um fundo muito bom, que tem um potencial de valorização, mas ele tem um monte de problema que pode estourar a qualquer momento. Cara, não vou colocar esse fundo, porque eu quero dar tranquilidade. O cara já tá procurando um serviço profissional, não é pra ter paz, e eu vou ficar enchendo o cara de problema. Sim, aí depois dá problema e... Exatamente. Aí já viu, né, Danilo? Exato. VGHF, o que você acha, Danilo? Cara, o Fundo da Valor é um hedge fund, gosto do time de gestão que tá lá. Até mandar um abraço pra Fernanda, que é amiga nossa que tá lá, foi incorporar o time de gestão lá, que faz um trabalho sensacional. O fundo vem entregando bons resultados. Eu gosto dele também. Ele não tá com uma barganha para comprar, ele deve estar um pouquinho acima ali do valor patrimonial. Assim, cara, se você olhar um hedge fund assim, que dá para carregar um pouco mais, até uns 5% de ágio em relação ao valor patrimonial, você ainda consegue entrar ali pagando justo, tá? Justo, sem grande barganha. Mas ele é um fundo que não tem uma barganha no momento, não. Mas eu gosto do trabalho, sim, do pessoal. O que você acha do JSRE11? Tem muita gente Gosto que tá também. com... Né, que tá barato, Uhum, né? Tá descontado pelo PVP, né? uhum. E muita gente tem dúvida. Vou, não vou? Gosto, bons imóveis, acho que a gestão faz um bom trabalho também, melhorou, inclusive, alguns prédios que eles adquiriram ali, que a gestão era feita anteriormente por outras casas. Acho que tem um desconto nele ainda ali, não lembro que preço de cabeça, né? Ele é um fundo que a gente não tem ele na carteira hoje. Quase, eu acho que 30%. Eu não lembro da nossa projeção pra te falar, ele tá com muito desconto ou pouco desconto, mas ele ainda tem um desconto, sim, interessante. Eu acho que tava ali num 0,67, 0,70. Tava bem baixo, assim, o PVP do JSRE. A gestão do Safra, né? Porque, assim, Eles uma fazem das um bom coisas mais trabalho. importantes é a gestão. Eu vejo que as pessoas... Você falou de leitura. O que acontece? As pessoas não querem ler os fatos relevantes. Elas têm... Porque é grande ali, nas entrelinhas tem muito detalhe. Mas a gestão é muito importante. Porque imagina, você tá colocando o teu dinheiro pro gestor. Porque, afinal de contas, ele muitas vezes tem, né, mais experiência e tudo mais. E aí você não sabe o que tá acontecendo, quem é o gestor. É muito complicado. É a mesma coisa que você pegar o teu dinheiro e colocar na mão de qualquer pessoa, assim. Uhum. Então, acho que a gestão é um dos pontos mais importantes. A gente acompanhou bastante o trabalho deles. A gente tinha o JSAF, que é um hedge fund deles, é um fundo que andou na nossa carteira esse ano, né? A nossa carteira a gente divide lá uns fundos para carrego de longo prazo, né? Que a gente chama de estratégia clássica. E tem uma estratégia tática, que é entrar em coisa descontada para girar. Então, assim, o JSAF foi um fundo desse, do Safra, que a gente entrou no começo do ano. Deve ter saído 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Então, a gente acompanha bastante o trabalho deles. Eu gosto do trabalho que eles fazem lá. Quais são os melhores fundos de laje, na sua opinião? Cara... Não que estejam baratos, né? Nem sempre... Nem Ó, sempre o que é muito bom vai estar barato, Eu né? gosto muito do trabalho hoje do pessoal da VBI, que eles fazem lá no PVBI. Tá? PVBI tem... São 4 imóveis, não são? Tem mais. Mas só que é de excelência. São Excelente Paulo, qualidade. Né? São É Paulo. tudo Faria Lima ali, né? Exato. JK. A localização é excelente. Eu gosto do trabalho que eles estão fazendo. Não lembro aqui questão de desconto de cabeça ou não, para falar se ele tem desconto hoje. Mas eu gosto do pessoal. O KNRI, ele não é um fundo só de lajes, mas a forma que eles lidam com as lajes ali eu acho muito boa também. Né? Eles mantêm a vacância muito abaixo da média de mercado. Passaram pela própria pandemia, todo mundo sofreu um pouquinho com vacância, mas eles sofreram menos. Então eu gosto do trabalho. Tem um fundo da Telos, né, que é o Telos Properties, é o TEP 11. Ele não é um fundo que tem imóveis prime de alta qualidade, são imóveis categoria B ali, vai. Mas eles têm feito um bom trabalho também de revitalização dos empreendimentos, reduzir o valor do condomínio, isso gera valor, né? Assim, é um pessoal que vem trabalhando bem. Os demais, eu gosto do HGRE, mas é um fundo que merece uma observação nesse processo de reciclagem de portfólio que eles estão fazendo, né? O HGRU foge um pouco de lajes, né? Vai mais pra um... O HGRU é renda urbana, né? Renda urbana. Setor varejo, tem bastante Você varejo. gosta do HGRU? Gosto, tá caro. O HGRU tá caro, mas gosto pra caramba. Eles têm feito um trabalho excelente, reciclagem de portfólio, vendendo muito acima do valor patrimonial que eu comentei aqui. E o fundo é obrigado a distribuir para os cotistas, né? O lucro da venda, então, dividendo vai para cima.
estão fazendo um trabalho muito bom. A gente até percebe que nos fundos do Credit Suisse, em alguns meses pontuais, o pagamento de dividendos ele vem muito acima, né? Isso por quê, Danilo? Porque assim, eles têm, por praxe, a forma deles trabalharem, o fundo imobiliário tem que distribuir 95% do lucro, o resultado, né, dentro do semestre. Ele poderia pagar dividendo um mês só, se ele quisesse, mas o gestor sabe que o cotista quer dividendo todo mês. Então, eles não adotam uma política de ficar oscilando o dividendo. Você pensa, você tem vários imóveis ali. Então, um atrasou o aluguel, outro está vazio, outro foi ocupado, mas foi alugado com carência. Ele vendeu imóveis, ele distribui o lucro. Então, a geração de caixa oscila. Mas ele tenta manter o dividendo mais linear possível. Tá? Isso é política deles. Só que ele tem que distribuir o restante para dar aquela regra dos 95% no final do semestre. Então, no final do semestre, ele vai lá e distribui a diferença. Ele mantém um pouquinho abaixo da geração de maneira linear, tá? E aí, ele vem no final do mês, no final do semestre e paga. Os fundos da CSHG, quando a gente recomenda, cara, a gente faz a projeção de fluxo de caixa com dividendo linear, que eles mantêm muito naquela faixa mesmo, sem oscilar. Cara, e o que vem é lucro. Então, você conseguir entrar com desconto ali é excelente. Fica até fácil para o analista, né, trabalhar. E a questão, por exemplo, né? Porque o HGRU, ele tem... A maioria dos imóveis ali é lojas pernambucanas, né? Sim, sim. Isso te dá medo? Porque se der um problema, como deu Americanas, te dá... É um fundo que é para o pessoal ficar mais atento? Sim. Vou pegar um outro exemplo para fazer um paralelo. A gente pega o TRXF, que ele tá Pão de Açúcar, por exemplo. A gente vai ver nesses fundos de renda urbana essa característica de concentração de inquilino. Eu acho que é um segmento que deve crescer e talvez venham novos fundos aí, inclusive. Porque um varejista, qual o interesse do Pão de Açúcar vender uma loja? Qual o pernambucano vender uma loja? Ele vai vender 30, 40, 50. Para ele comprar, ele vai ter que concentrar naquele momento e depois ir crescendo para diluir. Então, sim, existe o risco ali. Por outro lado, geralmente é contrato atípico, que vai dar uma estabilidade na renda. Aí você vai avaliar os imóveis. Será que esses imóveis são bons? Será que se o inquilino sair ou quebrar, né, eu consigo alugar para alguém, consigo vender para alguém? E aí você vai diminuir, você vai calcular ali um prêmio de risco que você quer receber para poder investir naquele fundo, né? Quanto que faz sentido eu investir aqui em função desse risco que eu estou correndo? Sim, você está correndo um risco. E aí eu vou definir um preço teto, é o que a gente faz em função do risco. Então, de repente, se fosse um fundo mais diversificado, eu poderia pagar um pouco mais por ele. Como tem esse risco, eu vou pagar um pouco menos. E o mais importante, a gente falou, a nossa carteira recomendada hoje tem 20 fundos. Então, o investidor não vai ter mais de 5% em nenhum deles. Tá? Então, qualquer problema que passar por todos os nossos filtros não vai afetar o investidor. Porque vai ser uma queda de 10%, 20%, ele vai perder ali 1% do patrimônio dele, 1,5%. Isso é uma queda irrecuperável, não estou falando de oscilação normal de bolsa. Então, cara, tranquilamente você recupera aquilo com dividendo, dá tempo de, com calma e elegância, vamos vender esse fundo, vamos colocar outro no lugar. A gente gosta muito de dar paz e tranquilidade também. Porque senão não adianta, no final do dia o investidor fica maluco, né? Exatamente. Porque tem aquele investidor que ele fica o dia todo no home broker. Tem. Fica lá no Investing.com, câmbio, né? O dólar, aí vai lá, nomezinho e tal. Isso é uma loucura, né? A gente fala muito dessa questão de emocional. Porque se for pra pessoa dormir mal, né, André, e ficar desesperado, é complicado, né, Danilo? Então, quer dizer, vocês priorizam a questão de ter essa... A gente constrói a carteira lá de fundo imobiliário, né, que eu sou analista de fundo imobiliário, a gente tem outras carteiras lá também, mas a carteira de fundo imobiliário, a gente tem alguns pilares pré-definidos, né? A gente não fica muito assim, esse fundo é bom ou é ruim, ou a gente vai recomendar porque pode valorizar, não é só isso, né? Então, a gente quer bater o IFIX, óbvio, porque é uma carteira profissional, eu quero entregar uma estratégia que o assinante consiga executar. Porque se eu ficar trocando os fundos da carteira toda hora, ninguém consegue executar. Você entrega o relatório pro cara sexta-feira, ele vai ler quarta-feira da semana seguinte. E não tem tempo, às vezes, de ir pro home broker. Então, eu tenho que entregar uma estratégia, eu tenho que superar o mercado com uma estratégia que ele consiga executar. E, por fim, dar tranquilidade. O que eu chamo de tranquilidade? A gente tá falando de ativo de renda variável, você vai variar a renda, mas eu quero que essa renda seja o mais estável possível. E eliminar a possibilidade de surpresa negativa. Então, às vezes, eu tenho um fundo muito bom, que tem um potencial de valorização, mas ele tem um monte de problema que pode estourar a qualquer momento. Cara, não vou colocar esse fundo, porque eu quero dar tranquilidade. O cara já tá procurando um serviço profissional, né? Pra ter paz e eu vou ficar enchendo o cara de problema. Sim, aí depois dá problema e... Exatamente. Aí já viu, né, Danilo? Exato.